Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que vem uma revelação poderosa para todos nós. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Nós vamos falar uma das palavras da noite sobre a parábola do filho pródigo. Tenho certeza que você vai sair daqui impactado com a revelação que Deus vai te dar nessa noite. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: O que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo-lhe disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Amém? Até aqui. Essa carta de Apocalipse, ela foi dita por Jesus ao seu servo João, o apóstolo, na visão de Apocalipse. Jesus manda essas cartas às igrejas, e a igreja de Éfeso tem esse versículo, tem essa passagem, tem essa advertência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a pergunta que eu faço para nós, para a igreja, para as igrejas todas: onde foi que deixamos de amar o nosso Pai como Ele deve ser amado? Quando foi que perdemos o amor por Ele? Que perdemos a paixão por Ele? A parábola que eu li do Lucas capítulo 15 fala de 2 filhos e de um pai. E esse pai é Deus da Bíblia. Jesus está falando Pai. Aliás, eu diria hoje, nessa noite, que a maior revelação que Cristo traz na Bíblia é a revelação de que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas, o título mais importante e que tem maior impacto em nossas vidas é o título de Pai. Eu sei que os pais humanos são falhos, e muitos de nós tivemos pais que nos machucaram ou nos abandonaram e não são uma referência. Mas o Deus dos céus é Pai perfeito. Já vamos dizer tudo isso, senão você vai perder toda a palavra, porque você vai associar o Deus dos céus com o seu Pai, que é limitado, ou que foi limitado. Mas o Deus dos céus é um Pai perfeito. Nunca falhou contigo, nunca falhou com a humanidade. Sempre te amou. Oséias, no capítulo 4, ele diz: com laços de amor, desde que era menino eu te amei.
Se você for olhar o coração de Deus, como Ele ama a sua criação, como Ele ama o ser humano, e como o ser humano sempre quer trocar. Como o ser humano, as igrejas em si não gostam de paternidade e vivem um espírito de orfandade, sem pertencimento, sem identidade. E a igreja brasileira se tornou serva de Deus. Deus se tornou o Senhor quando Jesus Cristo, os religiosos todos chamavam Deus pelos seus títulos. São tantos títulos no Antigo Testamento: Jeová Jireh, Yahvé, Elohim, El Shaddai, tantos nomes. Mas Jesus vem e deixa tudo desse lado e choca os judeus quando ele olha para cima e diz: Pai, nós, não é Samuel, é nós que estás nos céus. Então, por que temos essa dificuldade de recebermos Ele como Pai? Bom, daí ele conta essa parábola que talvez vai nos ajudar. Ele fala: um pai tinha 2 filhos. E esses filhos somos nós. Por um momento, um está em casa, desfrutando de tudo. Como ser humano ele diz: Pai, me dá parte dos meus bens, para a herança e para o judeu dividir a herança antes da morte. Bom, até na nossa cultura, tudo bem quando os pais querem dividir isso, mas se o filho pedir antes é uma desonra total. Mas esse pai, ele permite ele a parte do filho. O filho então vai para longe. A Bíblia diz que ele vai gastar com seus amigos. Ele vai viver a vida, vai se divertir. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Ele parece que tem uma vida feliz. Mas quando o dinheiro termina, os amigos, e ele se encontra com fome, e Jesus está contando que ele consegue um emprego. Mas o emprego era apacentar porcos, cuidar de porcos. Porcos é um animal impuro para os judeus. Então era a maior humilhação para aquele jovem judeu estar trabalhando num chiqueiro. E ele disse que ele começou a sentir fome. E sentiu o desejo de comer as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Talvez quando ele tinha a parte dele, da herança, ele tinha muitos amigos, ele dividia, ele dava, ele pagava a conta, ele pagava para todos, até ficar sem nada. Mas quando ele fica sem nada, ninguém lhe dá nada. Sabe por quê? Ele está longe da casa do Pai. Quantos de nós estamos vivendo dissolutamente, longe da casa? Já estivemos, mas exigimos a nossa parte, vamos fazer do nosso jeito. Assim foi no jardim, não foi quando Deus fez Adão? Deus, como Pai amoroso que Ele é, como sempre foi, Ele faz primeiro o jardim, toda espécie de árvores, de frutas, a Bíblia vai dizer tudo perfeito, e coloca o homem lá. Aí olha, viu que o homem estava só, falhei uma auxiliadora, fez uma esposa da própria costela, fez o casal. Não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E ele faz. E a Bíblia vai dizer que Deus viu que era muito bom. Deus era tão apaixonado, é tão apaixonado que a Bíblia diz que ele vinha todos os dias na viração do dia para ter comunhão e relacionamento com o homem. Deus queria se relacionar. Deus estabeleceu o relacionamento. Porém, deu-nos o livre-arbítrio. E o que o homem fez? Escolheu dar voz à serpente. E seja igual a Deus. Coma da árvore, o conhecimento do bem e do mal. Da árvore que Deus diz para não comer. E aí o que o homem começa a fazer ali? Se esconder de Deus. Porque percebeu o seu erro, já veio a vergonha, já veio a acusação. E aí Deus vem, a Bíblia vai estar relatando isso. Cadê você? De onde está você? Eu estou escondido. Por causa dos meus erros eu me escondo. O inimigo, ele lança a semente, isca, você come a isca e ele mesmo te traz os pensamentos acusatórios e você começa a ter remorso, não arrependimento. Porque se você se arrepender de qualquer pecado, ele te perdoa na mesma hora. Mas o inimigo confunde a tua identidade, diz que você é um servo, não um filho, porque filho não pode deixar de ser filho, por mais que esteja longe, continua sendo filho. A presença não está usufruindo dos bens do pai, mas é filho. Eu estou chamando os filhos de volta hoje, de volta a um relacionamento íntimo e genuíno com o Pai. Então ali está Deus. Onde está você? Eu estou escondido. A humanidade continua se escondendo de Deus até os dias de hoje, desde Adão. E Deus envia os profetas. Deus diz que nos amou. Mas e o filho que estava em casa trabalhando? Jesus conta essa história e ele não está querendo falar do filho que foi, do filho que voltou somente. Está falando de todo o contexto, de um pai que ama seus filhos. O pai não muda. O pai está ali amando. Amou quando deu, quando ele foi. Amou quando recebeu de volta. Porém, nós temos aqui o comportamento dos filhos.
Um vai, sofre, mas aprende. Outro nunca foi, mas nunca aprendeu. Outro está quase pior do que o que foi, porque ele não consegue se alegrar com a volta do irmão que estava perdido. Jesus relatou que ele estava trabalhando. Quando ele vem, ele ouve o barulho da festa. E que festa é essa? É um pai celebrando a volta do filho. A volta para a intimidade. Matou o bezerro cevado, colocou anel, deu vestes novas. Restaurou a identidade do filho. É isso que Deus continua fazendo, restaurando a identidade. É uma noite que Deus quer restaurar a tua identidade. Mas o servo, aquele que trata Deus como Senhor, que trata o pai como Senhor, ele diz: olha, trabalhei a vida toda para ti, e você nunca me deu um cabrito para mim celebrar com os meus amigos. Você vê a diferença do servo? Não é filho? Com quem que o filho que ama o pai quer celebrar e quer fazer festa? Com o pai. Com quem que o servo, o filho servo, quer fazer festa? Com os amigos. Nunca me deu um cabrito para que eu celebrasse com os meus amigos. Que o pai não está no coração. Quantas vezes nós queremos nos alegrar com os nossos amigos, mas sem a presença do pai. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando conhecemos Jesus, amávamos a sua presença, amávamos a sua palavra, amávamos a sua lei. Os momentos de louvor eram momentos de entrega. Qualquer mensagem, qualquer pregação, qualquer irmão, qualquer paz do Senhor. Como amávamos. Mas passou. E agora nós observamos, esse culto não foi bom, esse tá bom, essa palavra, tá motivando, vou trocar de carro, vou conseguir um emprego novo. Se a profecia vai romper. Amém, Deus tem tudo isso para os filhos. Deixa eu dizer uma coisa, o rompimento vem, não é com a capacidade do servo de trabalhar, mas é quando o coração do filho está no coração do pai. Quando o filho entende... Me diz uma coisa, servo tem herança? Servo não tem herança. Então talvez está em vão o teu servir. Eu vou na igreja, eu sirvo 1 hora antes, eu estou servindo. Eu sirvo por obrigação, eu sirvo por medo. Não, irmão, se não é por amor, você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, nada vai ser aproveitado. Você pode fazer o sacrifício que for jejuar. Você jejua bastante, passa fome, necessidade, privações. Não tem amor, de nada disso será aproveitado. Então o culto dessa noite é: volte ao primeiro amor. Volte a encostar sua cabeça no coração do Pai. Oséias 11, do 1 ao 4. Projeta para eles ali. Olha Deus falando: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Deus sempre tratou seu povo como seus filhos. Como o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, ofereciam ofertas a outros deuses. Ofereciam sacrifícios a outros deuses. Queimavam incenso às imagens de escultura. O que aquele povo fazia? Sabe o que o povo de hoje faz também? Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. É um Deus apaixonado, vai adiante. Próximo versículo: atraí com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Próximo versículo: porque recusaram converter-se. Deus cuidando, Deus abençoando, Deus querendo ser pai, eles procurando outros deuses, procurando outros pais. Deixa eu mostrar mais um versículo para você sobre Deus, a paternidade de Deus sobre nossas vidas. Vai dizer mais alguma coisa sobre: assim que já não és mais servo, mas filho, és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você é filho de quem? Somos filhos de Deus. Somos filhos. Imagina 2026, Lázaro, de domingo, eu tenho que estar aqui no microfone, numa guerra espiritual, para destravar o mundo espiritual, para que você tenha acesso à tua herança, porque é sua, mas só recebe quem é filho. Servo não recebe herança. Servo vai trabalhar, vai ganhar o salário, vai ganhar a recompensa, e depois, se quiser um pouquinho mais, coloca na justiça, ganha um pouquinho mais, cobra, dá o seu jeito. Mas a herança é só para os filhos. Coisa é trabalhar por salário, trabalhar por recompensa, é servidão. Outra coisa é: a casa do pai vai estar cheia. Tem filhos perdidos comendo comida de porcos e eu vou atrás deles, porque aquele quis voltar, né? A revelação aqui do que o filho pródigo volta é quando ele passa fome lá fora. Ele lembra que na casa do pai tem pão em abundância, e ele volta por causa do pão. Por isso que nós entendemos como pastores que a igreja, que aqui a palavra de Deus é o pão.
Jesus diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você vai querer voltar para domingo que vem, estar aqui, quarta que vem, porque você vai lembrar, lá tem pão em abundância, eu vou voltar para lá. Vou parar de comer comida de porcos. Quantos aqui deixaram de comer o verdadeiro pão e estão se alimentando com bolotas de porco? E hoje eu diria, no mundo moderno, na internet, olhando pregações de pessoas estranhas, olhando qualquer teólogo falando, qualquer pessoa que diz que não precisa congregar, não precisa dizimar, não precisa isso, não precisa aquilo, e você se alimentando dessa comida de porcos, porque agradou você um devaneio, algum desejo seu, porque o ser humano é assim, ele não quer ouvir toda a palavra de Deus. O filho não quis permanecer em casa, talvez porque na casa do pai tem regras. Toda casa tem regras. Então talvez o filho teve que ir embora porque na casa do pai ele não podia dormir com a namorada. Ele não podia olhar qualquer coisa na televisão, ele não podia acordar a hora que ele quisesse. Porque também se a tua casa não tem regra, você, pai, já perdeu o controle. Então o teu filho não está perdido fora de casa, está perdido dentro da sua casa. E aí é sob sua responsabilidade. Por isso a responsabilidade é nossa. A tua casa tem que ser o melhor lugar para estar. O melhor lugar não pode ser a igreja. O melhor lugar não pode ser o teu trabalho. E quem faz o lugar ser bom? É você que faz seu lugar ser bom. Aí se você está preferindo ficar no trabalho do que estar em casa, é porque você no trabalho talvez é um personagem, alguém que trata cordialmente todo mundo, mas chega em casa, trata mal seus familiares, seus filhos. Então a gente tem que ir sempre, fazer a vontade de Deus, mas voltar para casa tem que ser o melhor lugar. Tem que ser o lugar de descanso, lugar de paz, casa de paz, onde a paz reina. E quem vai proporcionar isso é você, não é ninguém que vai colocar o ritmo na sua casa. Ah, mas lá em casa, os meus filhos. Sempre uso essa parábola do filho também. Olha, filho não é obrigado ficar, mas se ficar é obrigado respeitar as normas da casa. Então se ele, não me sinto bem, ele vai. E depois ele vai lembrar, mas tem pão, quando passar fome, e aí ele volta. E aí qual que é o teu papel, qual que é o nosso papel? É receber de braços abertos. Mas voltando, então, nós estamos falando de filiação, de paternidade. Eu orava a Deus e pedia a Deus, se a igreja é a família Abba, e eu sei que está acontecendo isso, eles estão entendendo que nós somos filhos, nós somos a geração dos que buscam um pai, que tem o melhor para os seus filhos. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas de Deus. E a Bíblia diz que Jesus já conquistou na cruz toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então o acesso a essas bênçãos é com a identidade de filho. Se pudéssemos fazer carteirinhas hoje e entregar, uma vez foi feito isso nos jovens, né? Entrega a identidade, é o nome do nosso grupo de jovens, identidade. Porque você tem que saber que você sai, você vai trabalhar, você está na rua, você está dirigindo, você está indo ou vindo, mas você é filho de um Deus todo-poderoso, os filhos do rei. Talvez, meu irmão, você está esperando um título. Talvez nós sabemos que Jesus, ele diz, Efésios 4:11, ele mesmo chamou uns. Olha os 5 ministérios aqui. E ele mesmo chamou uns para apóstolos, uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para o aperfeiçoamento da igreja, do reino de Deus. Existem os 5 ministérios. Existem os 9 dons do Espírito Santo e você pode buscar com zelo os melhores dons, que são aqueles que edificam a igreja. Então você pode ser uma pessoa cheia de dons, ou você pode ser um dos 5 ministérios. Você sabia que o apóstolo Paulo escreveu, lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, se eu não me engano, que a terra está gemendo, que o povo esperando, geme, aguardando, não a manifestação dos apóstolos, nem dos profetas, nem dos evangelistas, nem dos pastores, nem dos mestres, mas aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Põe lá, Romanos 8, 17, 19 primeiro. Isso. Olha só, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Próximo versículo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de que a sujeitou. Eles não estão se sentindo filhos, então projeta para eles, por favor, projeta para a igreja Romanos 8, do 15 ao 17, que tem a ver com o nome dessa igreja, com o DNA da nossa igreja. Romanos 8,15 vai dizer que vocês não receberam, nós não recebemos o espírito de escravidão. Deus não chamou vocês para serem servos de Deus, para serem escravos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outras vezes atemorizado, cheio de temor. Mas recebestes o espírito
de adoção de filhos. Recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então qual é o espírito que nós estamos? Adoção de filhos, fomos todos adotados por Deus. Somos adotados, agora pertencemos à família de Deus. Somos os filhos de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Quem vai causar avivamento? Quem vai transformar a sociedade? Quem vai botar o diabo para correr? É os filhos de Deus. São as famílias restauradas. São as vidas. Eu compreendo, agora eu sou filho, então eu vou lutar pela minha casa, pela minha família, pela minha dignidade, pelo meu futuro. Eu vou lutar sabendo que agora eu sou filho de Deus. Qual pai tem prazer que os filhos vivam sofrendo, vivam escravos, vivam servindo a criaturas em lugar do Criador? Não. Se Deus é Pai, meus irmãos, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, talvez o lançamento daquele livro do apóstolo, Fábrica de Milagres, é a boca do Filho de Deus. Se você começar a profetizar, a gerar as coisas. Se você é filho, você herdou algumas coisas do Pai. Espiritualmente, como que Deus criou todas as coisas? Não havia nada, mas Deus chegou e disse: haja luz, e houve luz. Haja, houve. Produza a terra, os animais, produzam as águas, os peixes, e produza. E Ele foi falando, e as coisas vieram a acontecer. Foram criadas pela palavra. Então, palavra é uma ferramenta de criação, e você tem isso dentro de você. O problema é que mataram a sua fé, te transformaram em céu. Ou você é do mundão, está lá comendo comida de porcos, ou você veio para a igreja e agora só tem que servir. E transformaram você em estéril. Você não gera mais nada pela sua palavra, porque onde se geram as coisas? Onde se gera filhos? Na intimidade do casal. Gera filhos. Na intimidade com Deus você vai gerar sonhos. Você começa a orar, começa a ir para o teu quarto de madrugada, começa a levantar, começa a fugir das pessoas e ficar sós com Deus. Talvez tua vida está muito corrida e você está perdendo a corrida da vida. É por estar correndo tanto atrás das coisas e deixou de lado o Pai. Comece a ter tempo com Deus, comece a ficar separado com Deus, falando com Deus, buscando em Deus. Pai, o que o Senhor tem? Recebemos o Espírito que clamamos, Abba, Pai. Fala com a gente qual é o teu querer. Realmente é para continuar nessa profissão, é para continuar nesse relacionamento. Realmente esse relacionamento está edificando o meu relacionamento com o Pai, está me afastando. Já é um parâmetro para você seguir ou parar. Porque o Espírito Santo, Ele traz a paz que excede o entendimento. Talvez você está fazendo coisas que não está te dando paz. É Deus te dizendo, sai daí, sai desse lugar, volta para a casa do Pai. Volta para o relacionamento com o Pai. Sai da religiosidade. Sai dessa filosofia que você entrou. Volta para Deus. Salmo 24, versículo 6. Salmo 24, versículo 6 fala da geração que busca Deus. Quem vai buscar Deus? A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Então é nós que vamos. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó. Deus é para esse tempo, irmãos. O avivamento vai chegar no Brasil. Nós estamos pré-anunciando já isso. Nós parece que somos só uma voz como a de João Batista. Onde havia esterilidade, onde havia a religiosidade. O pai de João Batista, um sacerdote que cumpria seu rito no templo. Mas o Senhor enviou um anjo e falou com ele: vocês vão ter um bebê e ele vai ser consagrado, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele vai anunciar e preparar o caminho do Senhor. Será uma voz que vai clamar no deserto: prepare o caminho do Senhor. Aí vem e João Batista começa a anunciar no deserto. E as pessoas começam a vir até ele, começam a ir até o Rio Jordão para ouvir aquela mensagem que parecia loucura no meio daquela época. Alguém que ouvia os céus, alguém que dizia: olha, arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. A manifestação dos filhos vai acontecer, ele vai vir. O primogênito, o unigênito se tornará primogênito. Aí vem Jesus. Talvez você não entenda, mas Deus está preparando você para que você consiga expressar para as pessoas o que está no coração do Pai. Há uma distância, há um distanciamento daquilo que Deus quer com o que a humanidade quer. Deus vai instituir e restaurar isso através da sua igreja, através da igreja que gera filhos,
que traz de volta o mínimo, que é o nome de Deus. Como que uma igreja que diz que Deus é Pai, usa do microfone para assustar os crentes, para transformar esse Deus num Senhor, num reto juiz que veio para julgar. O Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que nos ungiu, para proclamar libertação ao cativo, restauração da vista do cego, pôr em liberdade o oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você está preparado para viver tudo isso? Não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção de filhos. Romanos 8,19, a terra está aguardando a manifestação. Não. Projeta para eles 1 João 2. 1 João do 3, do 1 ao 2. O que somos mesmo? Somos a família Abba. Não, somos filhos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede o quê? Com grande amor. No amor... 1 Coríntios 13, depois nós vamos falar sobre o amor. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece porque não conhece o Pai. Jesus fala na cruz lá: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Como você tem chamado Deus? Como você começa as suas orações? Ó Senhor dos exércitos, sentado no alto e sublime trono, Senhor excelso, Senhor, Senhor. E cada vez você está ficando mais longe dele. Mas quando você diz Pai, ele se aproxima. Ele percebe, você entendeu, você é filho. Você filho não é desgarrado, você não pode ser adotado pelo diabo. Mas uma das coisas que a gente escutou lá, Nova Santa Rita, vamos adotar para cá. Nova Santa Rita é muito pequena para Satanás e para mim. Eles falavam assim, o Brasil é muito pequeno para ter duas pessoas, Satanás e os filhos de Deus. Nós, os filhos de Deus, vamos nos manifestar. Nós vamos trazer a cultura do reino, os valores do reino, o perdão, o amor, a lealdade, a honestidade, a bondade, o governo de Deus para a terra através dos filhos. Mas o que o diabo quer é que você continue pensando que você é um servo que não tem direito nenhum, que só tem alguma outorgação de legalidade, alguma coisa você pode fazer. Não, se você é filho, você carrega o reino dentro de você. Dentro de você. E por onde você for, os valores do reino precisam ser implantados. Você não consegue mais se submeter aos valores das trevas. O império das trevas tem que retroceder. Sabe por quê? Jesus disse, Pedro, você entendeu. Eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, ele disse, Pedro, então vou te dar as chaves do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado nos céus. E o que tu desligar na terra será desligado nos céus. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É Cristo falando. Então o que você tem que fazer? Tomar posse, sou filho, até o inferno vai retroceder quando eu chegar. Fala, as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, você vai chegar quebrando as portas do inferno. Sabe onde tem um inferno onde você pode quebrar já hoje? Lá na sua casa. Onde não tem nada do reino de Deus, onde o império das trevas está governando, onde lá só tem briga, confusão, tem pecado. Você vai chegar lá e vai dizer assim, eita, sai daqui que não tem lugar para nós dois aqui não. Tem um filho de Deus. E João capítulo 1 vai dizer que a verdadeira luz dissipa todas as trevas. Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E quem me segue não anda em trevas. Você viu que tudo fecha, que a Bíblia começa a se revelar para você. E você pensa, mas eu sou especial mesmo. Sabe aquele coitadinho que andava, coitado, os tapetes do diabo? Morreu hoje em nome de Jesus. Morreu hoje, você vai levantar a cabeça onde você andar. Que isso, olhar altivo, você é o cidadão dos céus. Valores do reino de Deus. As novelas da Globo, no passado. Os crentes esculachados, coitados, ignorantes. Nós temos as palavras de vida eterna. Nós sabemos de onde viemos e para onde iremos. Nós somos o único povo que tem o contato direto dos céus. Talvez no seu celular, você abre o teu celular aí, abre o teu iPhone, você vai ter o contato de alguém importante. Talvez de um advogado, quem sabe alguém de nós conhece um juiz. Pois bem, o meu Pai é juiz de toda a terra. O meu Pai é rei de toda a terra. O meu Pai tudo pode fazer através, cria as coisas a partir do nada. Ele criou um pastor para vocês a partir do nada. Você está dentro de um ambiente que Ele criou pela sua eterna e própria vontade. Essa igreja existe pela soberania do Pai. Porque Ele encontrou filhos dispostos a obedecer e a proclamar o seu.
E o evangelho é esse. Ah, mas não é só os céus. Nós não somos daqui, somos dos céus. Salmo 37. Eles abriram lá o evento com o Salmo 37, que tão lindo, porque eu sempre falo o Salmo. Agrade do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. Era o versículo que eu mais gostava. Mas o que eu achei muito interessante que eles leram Salmo 37. Eu vou finalizando. Posso chamar os irmãos do louvor para estar vindo? Uma das coisas que fica claro no Evangelho do Reino. Salmo 115, versículo 116, diz assim: são os céus do Senhor, a terra Deus deu aos filhos dos homens. É para nós tomar conta da terra. Ah não, sabe o que o diabo diz? E os religiosos a serviço do diabo disseram que nós somos do céu, nós não somos da terra. Vocês são do céu, se alegrem com o céu, vocês vão ir para o céu, vão ser felizes. E aí o crente fica dizendo: volta Jesus, porque aqui está muito difícil. E aí fica a teologia do escapismo: me leva porque eu sou covarde e não consigo implantar o reino de Deus na terra. Eu não quero a terra que o Senhor deu. Salmo 37, em algumas passagens ele vai dizer: descansa no Senhor e espera nele, versículo 7, não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão o quê? Os que esperam no Senhor herdarão o quê? Mais uma vez o diabo vai tremer, vai sair lá onde ele estava dizendo que é dele, agora você vai chegar: não, é do Senhor também. Você entendeu a diferença? Ah, que nós somos do céu, aqui nós somos só embaixadores. Nós somos embaixadores mas onde tem a embaixada de um país ali, a lei também vale ali dentro daquele país pelo qual a embaixada representa. Então se você é embaixador, onde você estiver, as leis que regem aquele ambiente são as leis do teu país. Só que Deus é Senhor do homem e o homem é Senhor da terra. Não são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Você sabia? Vamos dar um exemplo. Como que é isso aqui? Se a terra é de Deus, Deus deu para o homem administrar. Um exemplo clássico é quando... Você mora de aluguel, Yuli. A casa que você mora hoje é de aluguel, né? Você não mudou para tua casa ainda. Tá. De quem que é a casa que você mora? Da propriedade. Ela pode entrar lá a hora que ela quiser? Não. Por quê? Porque você está lá dentro. Você alugou, ela é tua. Quando você paga aluguel, é tua. É mais ou menos assim. Deus é dono da terra, mas Ele deu para você. Então Deus não pode ficar... Aí acontecem as coisas ruins na terra. Acontece o mal. Mas e Deus está lá dormindo? Não, Deus é homem. Para você, igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, enquanto nós nos acovardamos e acreditamos nas mentiras do diabo, então nós deixamos, o inimigo vem, começa a destruir. E hoje nós vamos dizer: não, aqui é nosso, Deus nos deu. O aluguel foi o sangue de Jesus Cristo. Mas tem mais versículo, aqui diz: os mansos herdarão a terra. Não, o 9 está dizendo assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Isso é o versículo 9. Qual outro versículo? Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eita, no versículo 11 que também está dizendo que além de herdarmos a terra, vamos nos deleitar na abundância de paz. Por que vamos ter paz? Porque vamos estabelecer os valores do reino de Deus. Em nós, primeiro, corações de filhos, corações quebrantados, corações entregues. Tenho, porém, contra ti que abandonaste. Quando a gente não ama mais o Pai, não ama mais a Deus, não ama mais a sua obra, não ama mais a sua igreja, não ama o seu povo, porque você sabia que é um pacotão? Não tem como amar o povo. E tem uma palavra que diz: como é que você diz que ama a Deus se não consegue amar o seu irmão? Você diz que ama a Deus que você não vê e não consegue amar o teu irmão. Por isso Jesus resumiu os mandamentos: amei a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aí então tá, se você ama a Deus, você ama tudo que é de Deus. Você ama a sua palavra, você ama a sua igreja, a casa dele,
o povo dele, os irmãos, os estranhos, os conhecidos, os mais gordos, os mais magros, os mais brabos, os mais alegres, os chatos, todos você tem que amar, porque o amor cobre multidão de pecados. E você, não, eu amo só Deus, mas eu não gosto da igreja, eu não gosto dessa parte, daquela parte, do culto eu não gosto. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então nós somos filhos de Deus. E se a terra está clamando pela nossa manifestação, nós vamos nos manifestar. Vamos receber nossa herança. Talvez você está demorando tanto para receber a tua herança, porque a herança é só para filho. Talvez essa palavra você está pensando, mas podia ser uma outra palavra, mas esta palavra talvez vai eliminar a tua religiosidade de 20, 30 anos, onde você servia por servidão. Pare de servir por ser servo, sirva por ser filho. Aí eu pergunto, o que eu devo fazer, como eu posso fazer? O filho diz, eu preciso fazer o que tem que ser feito, para que o pai fique alegre. O que Davi é um adorador, o maior exemplo de filho de Deus. Deus diz na Bíblia assim, passe os olhos do Senhor por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles homens cujo coração é totalmente dele. Ele vai continuar, achei a Davi, homem segundo o meu coração, esse fará toda a minha vontade. Ao mesmo tempo ele está vendo Davi exclamando lá nos Salmos, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Ele diz, Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos até ver um lugar preparado para ti, Senhor. Esse é o coração do filho, a geração daqueles que buscam a face. Senhor, vem, Senhor, coloque-se em pé, igreja. Coloque-se em pé. O clamor dos céus é: sejam apaixonados pelo Senhor. Seja a geração dos que buscam a face do Deus vivo. Quando você estiver com Ele, quando você buscar Ele, você é transformado. Moisés, ele ia até a presença de Deus, e ele ficava lá 40 dias, o povo longe construía bezerros, o povo longe brigava, o povo longe fazia falcatrua, mas Moisés, ele pegava toda a lei do Senhor, e ele descia do monte, e o rosto dele resplandecia, e o rosto dele era transformado. Toda vez que você chegar na presença de Deus, Deus vai te curando. Vai curando os seus cânceres, as mágoas, vai curando as suas dores. Sabe por que tanto peso? O peso do pecado é pela ausência da presença. É porque você não consegue se humilhar, se quebrantar, se derreter na presença. Lá naquele evento eu vi tanta gente quebrantada, o pessoal chegava, nós chegamos lá, eu me senti frio, porque eu cheguei lá olhando tudo, vendo tudo muito. Eu vi as pessoas chegando, chorando, falando em línguas, na fila. As pessoas ficaram das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde na fila. Eu fui depois que começou a entrar lá na frente. Meu Deus, a gente está longe de ser os verdadeiros adoradores. A gente está longe. Será que você não está longe, meu irmão? Será que você não está só observando? Feche seus olhos, entre na presença, adore Ele, busque em culto, busque fora de culto, busque no tempo, fora do tempo, busque Ele.